Fala galera, eu sou a Ana Paula e estou aqui para o segundo e último vídeo sobre contracultura no canal. Então, como prometido, hoje a gente vai falar sobre o Fela Kuti, que foi um expoente da contracultura na África, ele que foi o criador do ritmo Afrobeat. E antes de entrar propriamente no Fela Kuti, eu queria dizer algo que eu esqueci de falar no vídeo passado, que era propriamente sobre a questão dos movimentos de contracultura. Nesse momento acontece uma transição na forma que os movimentos sociais enxergam e almejam a transformação da sociedade. Então, se antes os movimentos de esquerda eles pensavam puramente uma transformação da sociedade e aí uma questão mais econômica, né? Agora, nesse momento, passa-se a pensar também a transformação do indivíduo. Então, usando um exemplo aí, não basta uma sociedade que seja, por exemplo, socialista, se ainda houver machismo, se ainda houver racismo. Então, a luta das mulheres, a luta dos negros, né, que são direitos civis, são direitos liberais, elas também estão em pauta. Então, é isso, só para dar mais uma fechada naquele último vídeo, que é um ponto importante que eu esqueci de falar. Roda a vinheta e a gente vai falar do Fela Kuti agora. Bom, quem foi então o Fela Kuti, né? O Fela Kuti, nigeriano, nasceu em Abeokuta, uma cidadezinha lá que não foi colonizada e os moradores tinham orgulho disso. Vou explicar um pouco mais pra frente. Ele era filho de uma família que a gente pode dizer de elite. O pai dele era pastor e era diretor da escola da cidade também, que é onde ele tem então as primeiras lições de música, o contato também, o primeiro contato com a língua inglesa, que vai ser importante. A mãe dele era uma ativista pelos direitos das mulheres. Ela fundou já em 1940 a Associação das Mulheres Nigerianas e ela visitou os países da Cortina de Ferro. Então, Guerra Fria, Cortina de Ferro separava a Europa ocidental capitalista da oriental socialista, né? Era proibido você visitar esses países. E ela teve contato com líderes africanos. No caso, um dos mais importantes foi o ganense, eu vou ler o nome dele aqui porque eu não sei, Kwame Nkrumah. Ele foi, se eu não me engano, o primeiro presidente de Gana, 1960 a 1966. Ele ajudou na descolonização dos países da África e ele também organizou o 6º Congresso Pan-Africano. Isso é muito interessante e vai ser importante também pro Fela Kuti. Para Rosa Aparecida Silva, que é uma das nossas bibliografias de hoje, a figura da mãe de Fela é muito importante na carreira dele. Bom, mais velho, então, ele vai para Londres e ele estuda na Trinity University, que é onde, então, 1950, e ele já tem contato com a música, com o que tem de mais novo na música ocidental. Então, do jazz ao rock and roll. Em Londres, ele monta uma banda e ali já começa a assimilar, né? Ele já começa a assimilar elementos importantes na música dele que vão gerar também esse Afrobeat, que é o que ele idealizou. Outra coisa importante para o Afrobeat é quando ele tem um despertar político. Ele vai para os Estados Unidos em 1969 e lá as questões pelos direitos dos negros, elas estão latentes. Ele tem contato então com esse movimento, né? E aí eu já falei um pouco dos Panteras Negras no semestre passado nos Estados Unidos. Ele conhece a biografia de Malcolm X e ele conhece a Sandra Smith, que vai funcionar então como uma catalisadora dessas ideias. E aí, então, alguns conceitos passam a ser muito importantes para ele a partir daí. Conceitos que antes não faziam diferença, né? E que tem a ver, então, com a diáspora. Que, por exemplo, são o panafricanismo, o antirracismo,
os movimentos, né, a luta pela libertação da África, né, a libertação política e econômica, e isso vai fazer parte também, então, do Afrobeat. Bom, então até esse momento, o que é mais importante de entender é que o Fela Kuti ele cresce e nasce, né, em uma Nigéria colonial sob domínio inglês e em uma família cristã. Só que na juventude acontece então essa mudança, né, de comportamento, essa mudança de postura política e intelectual que vai marcar a carreira dele e consequentemente vai refletir no Afrobeat. A mesma coisa com essa questão desses pensamentos muito singulares que o Fela Kuti tem, né, em relação à religiosidade, que também é permeado por questões políticas, por questões do cotidiano e que vão refletir tanto na obra, né, quanto no pensamento do artista. Entendido um pouco então do artista, vamos tentar entender a obra. O que é esse Afrobeat que eu estou dizendo que foi um movimento de contracultura na África? Bom, existem duas principais facetas, né, contraculturais do Afrobeat, que é o Movement of People e a República de Calacuta, e também o Young Africans Pioneers. Eu vou explicar já o que significa isso. Então, eu disse que houve uma virada aí, né, uma revolução aí na forma que o Fela Kuti pensava a sociedade e tal. E desde 1969, então, quando ele faz a tour nos Estados Unidos. E em 1978, ele cria um partido, que é o MOP, que é o Movement of People. Esse partido, já em 1978, ele é proibido de disputar as eleições, mas mesmo tendo sido proibido de disputar as eleições, o partido ainda assim faz algumas, vamos dizer, sugestões ao governo em uma espécie de manifesto, né? A ideia era mudar os rumos da política nacional, né, que a elite tinha estava traçando, né? Então, para o Fela Kuti era urgente a necessidade da Nigéria, e não só da Nigéria, mas de todo o continente africano, de passar por um processo de transformação, né, de modernização e mesmo modernização e desenvolvimento, mas que não desconsiderasse o que ele entendia como sendo autenticamente africano, né? E isso então tinha a ver com a concepção dele de direito, a concepção de educação, de políticas públicas. E aí, por que a concepção dele? Porque o Fela Kuti ele tinha uma concepção muito própria de mundo. Inclusive, tem um intelectual que estuda ele, que é o Sola Oloruniomi, que vai chamar essa concepção de felosofia, né? Então, é entender o que a gente tinha discutido antes. Ele vem de uma família cristã, de origem Igba e Yorubá, e essas raízes, elas vão acompanhar o pensamento dele. Então, quando a gente questiona, né, que África ele está imaginando quando ele pensa a sua negritude e também uma formação, né, de uma identidade africana, já que ele é pan-africano, né, pan-africanista, ele pensa uma África de raízes, né, de herança iorubá. O MOP, portanto, é uma faceta institucionalizada, né, da contracultura do Afrobeat. E aí por que, né, contracultural? Porque ele prevê a transformação da sociedade, mas institucionalizado porque é por via institucional, era um partido político. Mas também existem as facetas não institucionalizadas e contraculturais do Afrobeat, ou seja, que também previam a transformação da sociedade, mas não era por meios institucionais. O principal exemplo, então, é a República de Calacuta, e ela foi fundada em 1974, e a ideia era
uma ideia já pan-africanista, né, de união de todos os africanos, de todas, né, uma ligação entre os negros que eram do continente e os da diáspora, ou seja, os que saíram do continente, e aí obrigados, né, como escravos ou não. Então, nas palavras do próprio Fela, a ideia era abrir a própria casa para receber, então, todos os africanos que tivessem fugindo, né, de alguma forma, de alguma perseguição política. Então, essa comuna, ela era uma tentativa deliberada de ser um espaço de compartilhamento de vivências, portanto. O que se diferencia muito e pretende se diferenciar do individualismo de países capitalistas como os Estados Unidos. Bom, o termo república, ele é aplicado propositalmente para se diferenciar do restante da República da Nigéria, né, República Federal da Nigéria. Por quê? Porque a República Federal da Nigéria, ela foi criada por ingleses e ela era governada por homens dos quais o Fela Kuti se distanciava e inclusive criticava. E isso está presente nas músicas dele. A ideia era então que aquele fosse um local de liberdade, e realmente foi, principalmente para as mulheres e para os jovens. Daí então surgem artistas então que eram desconhecidos ganham notoriedade. Um dos principais nomes é o de Lenny Garioquio, que é então um dos grandes responsáveis pela imagem, né, pela questão imagética, pela força visual que o Afrobeat possui. Essa vinculação entre arte e política também era uma premissa muito importante para os jovens artistas que em 1976 criam o YAP, que é o Young African Pioneers. Então, ela foi criada por 3 jovens, né, jovens artistas, dentre eles o próprio Lemmy, e ela tinha, né, como intuito, então ela era uma organização que tinha objetivos culturais, sociais e políticos. Ela era administrada, então, pelos jovens que circulavam ali em Calacuta, mas ela tinha afiliados em todo o país. Eu vou deixar para vocês a análise de um encarte, né, de um disco do Fela, Africa 70, que foi feita pelo Lemmy, lá no Instagram, para vocês entenderem melhor essa questão. Bom, então só para finalizar, porque esse vídeo foi mais longo do que eu imaginava, eu me empolguei e eu também não consegui fazer mais de 2 vídeos, o final do semestre foi tenso, mas só para finalizar, então, eu queria dizer que no final da década de 70, como a gente pôde perceber, e aí essa virada para a década de 80, né, aconteceram coisas importantes para o Fela Kuti e, consequentemente, para o Afrobeat. E algumas dessas coisas, elas podem parecer contradições, inicialmente, né? Então, ao mesmo tempo então, que o Fela entende que a música não deve ser mercado, não deve ser mercadoria, e tenta driblar essa coisa desse mercado, né? Ele aproxima a sua música da música ocidental. Ele põe mais pessoas na banda, ele muda a forma, ela fica uma coisa mais instrumental, e ele chega a chamar a sua música de música clássica africana, né? E aí ele também tem essa ideia muito própria, né, do que é ser africano e tal. E pode parecer contraditório, mas elas foram soluções, vamos dizer assim, até criativas, né, que o Fela conseguiu, né, para dar vazão, né, às coisas que ele acreditava, né, às suas necessidades expressivas, ao seu engajamento político e espiritual também. E essas questões, elas refletem a luta contra o dilaceramento da identidade do homem negro,
né, que era o que ele estava vendo acontecer nos Estados Unidos, quando ele foi para lá em 1969, que era o momento que essas questões estavam latentes, né? Tudo isso não pode ser deslocado da questão colonial, que impõe um choque entre a cultura do colonizador e a cultura do colonizado. Então o Afrobeat, ele tá dentro de uma lógica do seu tempo, né? Ele está permeado por essas questões históricas, por essas tensões. E o movimento contracultural que se cria em torno do Afrobeat, e aí a gente entende então o Afrobeat como uma coisa que foi além da música, né? Esse movimento foi um lugar de resistência, onde propostas de uma nova realidade foram forjadas. Um lugar onde elas foram forjadas individualmente e também coletivamente. Essa nova realidade, ela pretendia fazer frente ao racismo e todos os prejuízos, né, que ele traz, psicológicos, econômicos, culturais, políticos. E isso atrai, então, uma legião de jovens desertores, né, e que ficam fãs, e também o ódio dos políticos, né, dos governantes que eram diretamente atacados pelo Fela. Mas é isso, pro Fela a música era uma arma. Eu queria terminar então com uma frase que também fecha a dissertação da Rosa Silva, que é uma das nossas bibliografias de hoje. E sobre toda essa história, né, o Fela Kuti também foi preso diversas vezes, enfim. Ela diz o seguinte: não é preciso ter medo quando se carrega a morte no bolso. Eu achei genial, queria compartilhar com vocês. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Até a próxima. Curtam, compartilhem, sigam o nosso canal e também as 2 páginas no Instagram. Um beijo.